Boa tarde a todos e todas e todes. Vocês estão bem? Estão me ouvindo? Estamos. É com alegria, né, que eu também estou aqui hoje, mesmo com experiência no ensino médio, a apresentação de hoje é algo novo para mim. Eu já trabalho também no ensino superior, mas para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje. E aí eu vou também aqui verificar uma possibilidade de apresentação. Só um momento. Eu não estou conseguindo aqui fazer a exibição. Ok, deixa eu ver aqui. Vocês estão visualizando aí? Está abrindo, está abrindo. Ah, que maravilha. Bom, Só que não na sua tela não na apresentação, tá? A tela do seu computador. Assim. porque eu não estou visualizando a apresentação aqui na minha tela que eu possa selecionar. Você abriu a apresentação? Está aberto o PowerPoint. Está aberto. E aí vai lá, na tela não tem aí os 3 pontinhos? Sim. Não, 3 pontinhos não é na apresentar agora? Não, na setinha, né? Pronto. Eu vou... Não tem como. Eu acho que por contingência do tempo eu posso falar e apresentar, professor. Tem alguma dificuldade? Pode. Certo. Não conseguiu compartilhar? Uhum. Então, é com alegria que eu venho aqui hoje apresentar. Eu sou da turma 22, 23, 24, aqui do Tocantins, a cidade de Palmas, a cidade da Quintura, a cidade onde as pessoas... É um sol para cada pessoa, professor, aqui. Então, mais do que Cuiabá? Tá no mesmo caminho, sabe? Eu queria só... deixa eu ver aqui. Pronto. E aí, meu nome é Geraldo Alves Lima, a minha orientadora é a professora Maria do Socorro Militão, e eu venho falar sobre o projeto da minha dissertação. Tenho algumas experiências exploratórias, tá certo? E é isso para esse momento. Então, pensamento indígena e seu ensino na construção de saberes produzidos no povo xerente, que é um povo aqui do Tocantins. A primeira dificuldade inicial nesse título foi não colocar filosofia, né? Alguém pode estar olhando por pensamento, porque quando eu coloco filosofia, eu já vou definir um lado. Em tese, eu já vou instigar, né, essa situação de uma ocidentalidade, que não era meu interesse. O meu interesse era trazer essa discussão, não é? Que sala de aula existe nas escolas indígenas do meu estado? Então, isso foi sendo trabalhado a partir de 2017, que eu visitei uma outra aldeia que eu levei meus alunos de psicologia e
eu tive um contato maravilhoso com um professor indígena da disciplina de filosofia. Foi um impacto muito grande. Não é? Eu cheguei na escola deles, e os alunos também maravilhados, e a única coisa que foi muito simbólico, que nós trocamos pincéis e apagadores, né? Eu guardo até hoje o pincel e o apagador que ele me deu, né? Isso foi uma coisa muito importante na minha carreira profissional. E aí, depois disso, eu fiquei preocupado, né, para entender isso, né? Como é que se ensina filosofia numa escola indígena? E aí, vida passou, eu vim embora de Araguaína, onde era professor de uma faculdade, e vim para Palmas. E aí surgiu a oportunidade de fazer esse mestrado em filosofia, né? Eu já sou mestre em comunicação e resolvi fazer esse mestrado até mesmo porque era o meu interesse inicial. Então, com essa minha pequena fala, eu já estou quase justificando, né, por que esse projeto. O estado do Tocantins, ele situa-se numa região amazônica, né, quer dizer, o portal da Amazônia Legal, né, carrega nos seus entrelaçamentos culturas e territórios, né, quer dizer, diversidades, principalmente de etnias indígenas. Entre essas, né, eu vou mencionar nesse projeto e futuramente nessa pesquisa o estudo dos saberes dos povos xerentes. Basicamente, eu escolhi uma escola chamada CEMIX. Eu, naturalmente, dentro da minha turma, sou quase o único que escolheu não fazer dentro da sua própria escola, né? Eu quis me desafiar, eu saí para o novo, sabe? E aí o CEMIX é Centro de Ensino Médio Indígena Xerente, Auara, que era o lugar onde os sábios, os anciões ficavam, né? Então, é uma escola cravada, como se fosse uma rosa, ao redor de vários territórios xerentes, né? Várias aldeias xerentes, e essa escola não se posiciona em nenhum território, é uma curiosidade. Eu já tive a oportunidade de fazer visitas exploratórias, né? E com isso, né, entender como é que funciona a própria sala de aula. E o meu problema é como o ensino de filosofia nas matrizes curriculares indígenas contribui para a construção de saberes e visão de mundo do povo da etnia xerente no estado do Tocantins. E a hipótese, né, a construção de uma hipótese, né? Eu comento isso aqui, mas basicamente os saberes originários ou originais indígenas são matrizes filosóficas com o mesmo valor de qualquer matriz da filosofia não indígena. No dia da entrevista, né, para ser selecionado, me perguntaram: não é arrogante demais essa hipótese? Eu creio que não, né? E isso me norteia, se eu defendo que o pensamento indígena tem o mesmo rigor, tem a mesma necessidade que qualquer outro pensamento ocidentalizado, europeizado, então eu cravei essa hipótese e vai me nortear durante essa pesquisa. Os meus objetivo geral, é verificar as práticas do ensino de filosofia na perspectiva da construção de novos saberes e visão de mundo dos membros de uma escola indígena na Amazônia. E os meus objetivos gerais é examinar a documentação dessa instituição escolar indígena, além da legislação pertinente, pesquisar currículo dos professores, descrever o papel
e suas rotinas do Conselho de Educação Indígena, que é um órgão estadual que tem representação de todas as aldeias com escolas em seus territórios. E aí é uma relevância porque é o órgão que faz a gestão das escolas indígenas. E investigar como o CEMIX, que é o Centro de Ensino Médio Indígena Xerentes, se relaciona com os anciãos e se existe conteúdos da sala de aula de filosofia que é oriundo da tradição dos povos xerentes. Dentro dessa pesquisa exploratória, foi identificado que, na maioria das vezes, usa os mesmos livros das escolas não indígenas, né? Como alguns colegas aqui já falaram, houve uma constatação que, por exemplo, o livro de Projeto de Vida é um livro que não tem nada falando sobre a questão indígena nem quilombola no nosso estado. Isso me deixou muito preocupado, porque fala-se de projeto de vida como uma visão, né, pequeno burguesa, embranquecida, né, capitalizada, dentro de uma perspectiva que projeto de vida é você só pensar em ganhar dinheiro. E aí, não é isso? Né? E o pior de tudo, que os jovens indígenas não têm essa mesma performance, sabe? Então, construir um texto, construir algum material didático para a disciplina de projeto de vida, imagine, né? É uma dificuldade, e aí eu nem entro agora no mérito da filosofia, né? E aí, continuando, a ideia, né, básica que eu queria colocar para vocês dentro dessa visita exploratória é um grau de dificuldade de professores na área de filosofia. Praticamente não existe formação, é aquele professor generalista, no máximo existe professores indígenas que estudaram na UFT, mas com grandes dificuldades de trabalhar a filosofia. E isso me inquietou, né? E eu trabalho com a construção de narrativas através de imagens, e eu fui tentar entender se era viável levar para a formação dos professores indígenas, porque a minha preocupação era não gerar um conflito onde o não indígena vai definir alguma coisa objetiva para a relação entre o professor e o estudante indígena de ensino médio. Então, eu preparei um produto, né? Quer dizer, um produto educacional, que, em tese, seria um guia de construção de narrativas para o ensino da filosofia. Uma curiosidade é que o seguinte, a desvalorização do saber tradicional é gritante, principalmente pelos órgãos públicos, os órgãos chapa branca, né? Quer dizer, eles não reconhecem essa situação. E aí eu faço uma discussão nos capítulos iniciais, que é a diferença de educação indígena e educação escolar indígena. E o que mais me preocupa é porque, no máximo, vai chegar alguém que tem um interesse, até um pesquisador de uma área das ciências humanas, vai fazer alguns registros, volta para suas universidades e se enclausura, não é? Então, eu, na fala dos colegas anteriores, me animou muito, né? E também na sua fala, professor, é a questão do pensador da rua,
né? O indígena, né? Ele precisa ser valorizado, sabe? A cosmologia indígena, ela é uma possível solução para o conflito dos não indígenas, sabe? Você estava falando dos passarinhos, não é? O Krenak, ele fala de falar com a montanha, né? Quer dizer, e isso me inquieta, porque a produção do saber tradicional não tem a mesma lógica da nossa indústria, né? Principalmente dos livros didáticos. Os livros didáticos, infelizmente, eu não lembro o colega que estava falando sobre o Jales, né? Se me fala a memória, sobre essa análise, ele falando, por exemplo, de autores e autoras, e você percebe que a questão indígena não existe, é quase que um folclore melhorado, né? Quer dizer, que é uma preocupação objetiva. E aí, esse produto, ele basicamente inicia com uma oficina de formação para os professores. A minha preocupação não é fazer nenhuma intervenção, né? A colega anterior não gosta dessa palavra, eu não tenho interesse de entrar na sala de aula indígena, porque seria uma violência, uma colonialidade, vamos dizer assim, tão grande a quanto eu critico, não é? Então, eu não posso, por exemplo, chegar com autores não indígenas e retratar a realidade deles. Lógico que Hannah Arendt vai me dar uma sustentação para falar de narratividade, mas eu vou trabalhar com os professores nessa oficina uma possibilidade deles construírem o próprio material deles. Então, é um guia de construção, né? Uma aquisição e formatação de algumas ideias, basicamente. Eu não vou aqui falar muito, mas a ideia principal é utilizar uma sequência de fotografias, imagens, exibidas em PowerPoint, e que tem um tema, né? Eu tenho um protótipo que chama Águas que Realizam Sonhos, que aí são o tema que permeia todas as fotos é a água, e aí, no final da apresentação dessas fotos, a gente faz uma roda de conversa e aí começa essa discussão com os estudantes na disciplina de filosofia. E depois os estudantes são motivados a construir também um pequeno projeto que eles dê significado. Ele pega qualquer fotografia, ele registra, né? Ele faz isso, e isso é uma narrativa. E depois ele vai falar, ele vai buscar escrever e assim sucessivamente. Então, basicamente, esse produto ele tem essa perspectiva, não é? E aí, para que serve um produto desse numa escola indígena? É justamente que os professores irão construir de forma, na oficina, uma prática objetiva, eles também vão fotografar, porque eles irão propor isso para os estudantes da aldeia, do CEMIX. E aí, o estudante ele vai ter que buscar narratividade dos saberes das suas aldeias. Então, eles irão fotografar, irão gravar. Aí vocês podem perguntar, mas tem celular? Tem, isso é uma coisa natural, sabe? Até na fotografia do Jales tinha um indígena lá com um tablet, se me fala a memória. Então, assim, quer dizer, no lugar do antropólogo, com todo respeito, ir na aldeia e, junto com o ancião, construir um livro dizendo da sua filosofia, do seu pensamento, quem pode fazer isso é o próprio jovem da aldeia. Compreende? Quer dizer, é você conectar
porque também dentro essas visitas que eu fiz de forma exploratória, se observou que os estudantes, quando terminam o ensino médio, muitos vêm estudar no campus da UFT, sabe? E aí eles não conseguem passar muito tempo, tem um abandono muito grande, sabe, de determinadas situações. E para os referenciais teóricos, eu também fui um pouco intransigente, fiz o possível para não usar os autores colonizadores, né, da filosofia, vamos dizer assim. E aí eu consegui garimpar alguns autores, pensadores indígenas de grande porte, que eu chamo de pensadores de fronteira. O Exo Caiapó, Gessé Baniwa, Daniel Muducum, Ayrton Krenak, a Viviane Tavares, são pessoas e autores que estão construindo, não é, uma vasta experiência nesse momento que é necessário ter a produção intelectual, que não precisa ser num modelo universitário, não precisa ser, por exemplo, a cosmologia. O Krenak, alguém escreve para ele, sabe? Quer dizer, e ele tem uma visão do mundo não indígena muito profunda. Não é isso? Lógico que depois eu observei que eu não precisaria ser tão radical, né? Quer dizer, de ter só o pensamento indígena escrito, né? E aí esses autores que eu chamo de pensadores de fronteira, e no futuro bem próximo, pode ser que eles dêem um upgrade nesses anciãos, nos idosos, né, usando o termo não indígena, para construir e perpetuar através de registro de memória, que aí temos uma proposta de instituir a Casa do Pensamento dos Povos Indígenas, que seria um lugar de encontro, um lugar para ter os livros, um lugar para ter não só cultura, porque hoje, muitas vezes, a cultura indígena não pode ser mais um tópico de turismo. Nós precisamos respeitar o pensamento indígena como um pensamento em igualdade de condições com qualquer outro tipo de situação. Então, basicamente, professor, seria isso que eu tinha para apresentar, e eu fico aqui à disposição. Tem uma outra professora que eu acho fundamental, é a professora Letícia Nascimento, que do Piauí, ela hoje trabalha na Universidade Estadual do Piauí, que também ela fala sobre essa questão do pensamento de rua, de quebrar amarras, né? Então, isso é necessário para a gente entender que também o pensamento indígena é um pensamento de rua. É isso. Muito obrigado, professor. Só um pouquinho aqui. Muito obrigado. Sua proposta de trabalho é extremamente instigante. Eu acho que o senhor está no caminho de constituição de um pensamento de aldeia, né? Boa, isso. Eu acho que seria interessante, né? Assim, eu acho que esse pensamento da aldeia, né, como uma possibilidade da gente, né, tornar mais plural essas epistemologias, né, do ensino, da ensinagem, né, que ainda a gente, né, enquanto universidade, escolas não localizadas, né, fora desses espaços indígenas,
ainda temos dificuldade de lidar com essas cosmologias, né? Uhum. Então, eu acho que o trabalho a proposta é muito interessante. Eu, assim, teria muitas questões, né? Dúvidas não, diálogos aqui para estabelecer. Mas, assim, eu vou me ousar a sugerir, que o senhor fala assim, que lá no seu objetivo geral, você fala que são os pensamentos da Amazônia, talvez seria interessante demarcar esse espaço aí de uma Sim, Amazônia tocantinense, talvez sim, seria sim. mais interessante, né, para pensar esses saberes desses povos xerentes, né, e aí, assim, eu queria que o senhor pudesse talvez falar um pouco mais, né, assim, como que foi essa... Primeiro, assim, uma curiosidade, esses professores dessa escola, né, que até a própria posição dela já é uma coisa muito interessante, né, possibilita aí uma reflexão. Uhum. Me parece que ela está na fronteira, né? Ó, entendi. Parece, né, estar num deslocamento assim que possa dialogar com todos, né, mas num entre-lugar ali que possibilita, né, quase que uma encruzilhada, não sei, né, de repente, se Entendi. for pensar essas, né? E aí eu queria assim que o senhor comentasse um pouco mais, assim, se esses professores eles são indígenas e se você tem aí já algum conhecimento, se essa filosofia que se estuda nessa escola, né, ela tem algum deslocamento para esses saberes, né, esses pensamentos dessa ancestralidade indígena que está, ou é ainda desafio para os professores indígenas de filosofia manter um pensamento ainda, né, dentro desses cânones, né, Sim. que é a base desse pensar metafísico ocidentalizado, né? E queria que, se você pudesse já ter essa percepção, né? E também é muito interessante essa possibilidade de construir essas narrativas a partir da construção de imagem, mas de uma imagem pelo olhar do indígena, Sim. né? Então, acho que isso... eu fiz uma pesquisa com um grupo aqui, mas na comunidade quilombola, onde a gente utilizou esse recurso dos próprios, né? Foi com crianças, elas mesmas constituindo as imagens desses espaços, né, de significâncias, espaços, né, que são detonadores de memórias, de saberes, e foi muito rico a imagem captada pela lente, né, dos casos dos quilombolas, porque aí muda a lógica da pesquisa, né, porque não está fazendo pesquisa sobre os indígenas, mas com eles, né? Isso. E aí, com eles, a partir também de um olhar, eu acho que isso vai ser muito potente para vocês, né? Dialogar em torno dessas imagens e, a partir dali, constituir essas narrativas filosóficas, esses pensamentos, né? Dessa comunidade, né? Boa. Acho que é interessante isso, essa possibilidade. Acho que vocês terão grandes surpresa com essas captações, né? Esses olhares, né? Com eles, né? Boa. São jovens do ensino médio, Média. Sim. do ensino médio. Todos os professores lá são indígenas? Sim, todos são. Muitos. O que me fez pensar desse jeito é Divan Guarani, que foi da minha primeira visita, levando os estudantes de psicologia. E ele é de outra etnia, mas morava na própria aldeia que eu estava visitando, que era os Carajá Xambioá, que é mais perto de Araguaína, quase que na divisa do Pará com
o Tocantins. E aí, como funciona? Existe a Secretaria de Educação, né, que ela administra de forma massificadora, né, tem as suas delegacias, que agora é superintendências, né, e aí define situações bem objetivas, são formações à distância, com devido respeito a uma formação à distância, mas inviabiliza, porque transforma tudo em pastel, né? Quer dizer, essa cultura específica de uma escola, ela deixa de existir. E aí, o CEMIX, ele é uma construção recente, sabe? Uhum. E aí disseram, vamos construir uma escola indígena. E aí juntaram lá, porque o CEMIX fica próximo a uma cidade chamada Tocantinha, que é perto aqui de Palmas. Sim. Então, assim, há um afastamento, eu não tenho uma precisão objetiva agora da distância, você anda numa estrada, e aí, quando chove, o tempo de chuva, sabe? Quer dizer, é desassistida estruturalmente, tem situações onde falta energia e é totalmente inviabilizado, porque é um lugar distante, e aí a preocupação política não tem esse interesse objetivo. Mas, quando eu fui visitar essa estrutura, eu fiquei bem impressionado. O diretor da escola, mestre e doutor, né, na Universidade de Brasília, então, com uma capacidade intelectual muito grande, mas com um respeito e um link à sua ancestralidade, sabe? Uhum. Então, assim, esse senhor indígena, ele se enquadra dentro desse pensador de rua, na percepção de que ele conseguiu ir até a fronteira com o não indígena, porque ele Sim. estudou na universidade não indígena, Uhum. mas ele olha para a sua ancestralidade. A Uhum. sensação que tem é que o mundo não indígena ele vai cooptar, não é, para determinadas situações, para ter o corte de memória. E todos esses pensadores que eu consegui já, o próprio presidente do Conselho de Educação Indígena, eu posso dizer o nome, porque é uma entidade pública, Adriano Carajá também está Sim. terminando doutorado. Sim. Então, essas pessoas que estão ali, porque esse conselho, ele tem representação, inclusive o fundador foi o professor Edviges, que é da UFNT, né? Que é uma nova universidade, que era a antiga UFT na região mais norte do estado. Sim. Então, a gente observa, professor, que há uma necessidade da sala de filosofia se tornar guerrilha, né, dentro lá do que o Galo falava, na percepção que esse estudante indígena ele tem que ter um papel de transformação, mas não é transformar a aldeia numa grande metrópole, não é isso. Uhum. É transformar a valorização para a cultura da sua ancestralidade, porque ele é envolvido, mas a escola não, porque se observou que a escola indígena ela tem um papel de massificar, sabe? Quer dizer, o próprio Krenak ele vai dizer que a escola indígena ela tem que ter um papel, um projeto político. Ela tem que ser Sim. muito mais do que essa coisa repetidora de coisas, sabe? É Sim. transformar. Então, eu Infelizmente, acho que por essa questão que você está colocando, desculpa, que por essa foi questão muito que à você está vontade. colocando, eu quero fazer uma provocação, né? Boa. Assim, porque tem um filósofo africano, Marçom Atuan, que ele fala numa definição o que é filosofia, ele diz que filosofia é coragem.
Isso. Não, então, como coragem, eu penso que talvez, né, seria interessante não falar de um pensamento, mas sim de uma filosofia mesmo, porque eu acho que isso, dentro desse movimento, né, de um caminhar filosófico Sim. nas encruzilhadas, no cruzo, a gente precisa validar essa filosofia desses outros, né, que estão à Sim. margem dessa metafísica ocidental, né, mas que não estão à margem de ser dotado de um pensamento que é filosófico também, que cabe nós, enquanto academia, reconhecer isso, né, como filosófico. E aí eu penso que talvez seria interessante mesmo, em vez de falar em pensamento, mas já de subverter essa posição, né, de radicalizar, talvez, essa posição, Sim. e de falar já de uma filosofia, né, Boa. dos povos xerentes, né, talvez seria interessante, né, que está, né, salvaguardado nesses saberes dos xerentes. E aí uma outra questão assim, né, talvez seria interessante para você pensar, né, de também inverter, né, em vez de entrar na sala de aula ali para fazer, de repente, por que não ficar um momento na sala de aulas com eles, aprendendo com eles? Sim. Seria interessante, né, como Concordo. um aprendiz Quando eu disse que ali, eu não e queria aí para evitar, poder, né, assim, acho que seria muito interessante. Então, só para dizer assim, olha, é um trabalho, né, extremamente fundamental, importantíssimo, necessário, né, que está, né, ainda bem que chegou, né, dentro desse programa Prof. Filo, e regiões como a nossa, né, Tocantins, Maranhão, né, que tem uma presença significativa de povos indígenas, nós não podemos continuar silenciando, né, essa filosofia das aldeias, né, boa. aí, né, que marca, né, essa diversidade de saberes dos povos ameríndios, né, dos povos indígenas, ou dos povos originários que estão habitando os nossos territórios. Aí eu estou colocando aqui especificamente, né, Maranhão e Tocantins, né, Isso. considerando, né, que há também uma circularidade desses povos por esses dois territórios, né? Então eu acho que esses são fundamentais. Eu penso que também de radicalizar numa escrita mais decolonial e nominando sim esses saberes também como uma filosofia das aldeias, ou enfim, né? Aí acho que os próprios xerentes vão talvez lhe dar um nome mais apropriado, né, dessa filosofia Verdade. nesses diálogos, né? Então bom. acho que é isso. E se tiver também alguém que queira, depois eu vou te passar, vou devolver a palavra, está aberto para outros colegas que queiram também dialogar, né, indagar e perguntar sobre o trabalho do Geraldo. Ainda a gente tem um tempo aqui. Sim, Geraldo. Eu quero, assim, desde já agradecer, porque, assim, dentro de uma pesquisa que eu pretendo sempre deixá-la aberta, né? Tem que fechar por método, né? Mas a ideia, quando eu visitei o Conselho de Educação Indígena, houve uma repercussão muito positiva, sabe? E já pediram para fazer registros das histórias de vida dos, né, da ancestralidade, porque às vezes não, vão morrendo essas pessoas, sabe? E há uma carência muito grande, né? Quer dizer, hoje a universidade ela precisa olhar mais, sabe, para a questão indígena. Nós temos no estado um laboratório de língua indígena, né? O LALI, se não me falha a memória, mas
tem uns vínculos com a fala, né? Com a escrita, vamos dizer assim, mas saiu disso, aí não tem mais nada, né? Então, a produção na filosofia indígena, que aí eu, desde já, eu vou acatar, né? É a sua sugestão, na filosofia indígena, nessa coisa mais macro da filosofia da aldeia, nós precisamos interagir mais ainda com o devido respeito. O Viveiro fala sobre isso, né, desse encontro, mas onde não haja um lado mais alto do que o outro, que não é fácil, né? Porque nós herdamos essa coisa horrível dos ocidentais de achar que é dono do mundo, né? Mas muito obrigado, eu estou muito feliz hoje. Eu acho que o programa também, né? O Prof. Filo, acho que com trabalhos como desafiadores como o seu, é um trabalho que nos orgulha, como os demais aqui também, né? Nessa busca desse pensamento, né? Epistêmico aí, dos que estão à margem da história, à margem do pensamento filosófico, e eu acho que ousadias como essa, né, vai ao encontro desse movimento de decoloniar, né, de decolonização desse pensamento, né? Então, eu acho que de enfrentamento dessa colonialidade para poder estabelecer, né, nesse banquete filosófico também uma cadeira, né, da filosofia indígena, africana, afro-brasileira, do colibri, do sabiá e de todas, né, as possibilidades, né, de pensamento que é a multiplicidade, a pluralidade brasileira, né? Então, acho que isso é muito importante.